Sabe aquela sensação de que quanto mais a gente envelhece, mais rápido o tempo parece passar? De repente, um ano vira um mês vira uma semana. Pois é, isso não é só uma impressão, não. Uma pesquisa bem recente traz uma explicação fascinante para esse fenômeno. E a resposta, olha só, está toda no nosso cérebro. Essa é a grande questão, né? Por que será que as férias de verão da infância pareciam durar uma eternidade, enquanto hoje um ano inteiro simplesmente voa? Vamos mergulhar no que a ciência descobriu sobre esse mistério. Então, para a gente começar a desvendar esse quebra-cabeça, a pista principal vem de um estudo recente. Nele, os cientistas foram olhar de perto a atividade do cérebro enquanto as pessoas viviam uma mesma experiência. E foi a maneira como eles fizeram isso que trouxe resultados tão reveladores. Para entender como os cérebros de diferentes idades processam a mesma informação, os pesquisadores juntaram um grupo bem grande e diverso, com 577 pessoas, com idades que iam dos 18 aos 88 anos. É essa variedade toda, de jovens adultos até idosos, que dá tanta força e credibilidade para o que eles descobriram. E a forma como fizeram o experimento foi simplesmente genial. Primeiro, todo mundo assistiu ao mesmo clipe de 8 minutos de um episódio do Alfred Hitchcock. Enquanto isso, a atividade cerebral de cada um era registrada com uma ressonância magnética funcional. E o pulo do gato? Um algoritmo especial entrava em ação para detectar o que eles chamaram de mudanças de estado no cérebro. Basicamente, os momentos exatos em que o cérebro entendia que um evento tinha acabado e outro começado. Tá, mas e aí? O que essa contagem de eventos no cérebro acabou revelando? É exatamente aqui que a gente começa a encontrar a resposta para a nossa pergunta lá do início, olhando para os resultados do estudo. E aqui está a grande descoberta. Naquele mesmo clipe de 8 minutos, o cérebro de uma pessoa mais jovem dividiu a experiência em vários pedacinhos, em vários eventos distintos. Já o cérebro de uma pessoa mais velha percebeu menos quebras, menos capítulos nessa mesma história. E o que isso quer dizer na prática? Pensa assim, um cérebro jovem percebe mais eventos diferentes, enquanto o cérebro mais velho, menos. A consequência? Para quem é jovem, o tempo parece que se estica, parece mais longo quando a gente olha para trás. Para quem é mais velho, o tempo parece que fica comprimido, mais curto. É como ler um livro. Um capítulo cheio de parágrafos curtos parece mais longo e detalhado do que um com só 2 parágrafos gigantes, mesmo que tenham o mesmo número de palavras. É essa a lógica. Ok, mas por que um cérebro mais velho registra menos eventos? A resposta para isso está num processo supernatural do envelhecimento do nosso cérebro. O nome do processo é desdiferenciação neuronal. Parece um palavrão, né? Mas a ideia por trás é bem simples. Pensa que, com o tempo, algumas áreas do nosso cérebro que eram super especializadas numa única tarefa começam a, digamos, se tornar mais generalistas. E essa mudança que acaba redefinindo a nossa percepção de tempo. Para ficar mais claro, vamos comparar. Num cérebro jovem, a especialização é altíssima. Existem neurônios que só se preocupam em reconhecer rostos, por exemplo. Em um cérebro mais velho, essa especialização se perde um pouco. As funções ficam menos distintas. O resultado, num cérebro jovem, os limites entre os eventos são bem claros. Já no cérebro mais velho, as fronteiras entre o começo e o fim de um evento ficam meio borradas. E é exatamente essa falta de cortes, essa falta de clareza, que faz o fluxo das nossas experiências parecer uma coisa só, mais contínua. E por parecer contínuo, a sensação é que passa mais rápido. Em vez de uma série de momentos distintos, parece um único filme sem cortes. E pronto, o mistério começa a fazer sentido. Certo. Então a ciência explicou o porquê. Mas isso leva a gente para uma pergunta talvez até mais importante. Será que a gente está condenado a essa aceleração? Ou será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para, de alguma forma, esticar o tempo? E a boa notícia é que a resposta é sim. A própria pesquisadora líder do estudo, a Linda Gerligs, dá a dica. Ela diz que aprender coisas novas, viajar, se envolver em atividades diferentes, tudo isso pode ajudar o tempo a parecer mais longo quando a gente olha para trás. A chave, então, não é lutar contra a biologia, mas sim dar ao nosso cérebro coisas novas para ele processar. Então, para fechar, a ideia é a seguinte. A novidade e o aprendizado forçam o cérebro a criar mais memórias distintas. E quanto mais memórias, mais eventos a gente tem registrados. Isso faz com que o tempo, em retrospecto, pareça mais cheio, mais longo. Basicamente, cada experiência nova cria mais capítulos na nossa história, e isso dá a sensação de que ela é mais rica e, consequentemente, mais longa. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Talvez a questão não seja ter mais tempo, mas sim como preencher o tempo que a gente tem com mais vida, com mais eventos que valem a pena ser lembrados.
Fica aí a pergunta para a gente pensar: qual nova experiência poderia expandir a nossa própria percepção do tempo?